Olá, amigos, olá, amigas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, um dia frio hoje, né, aqui no Rio de Janeiro, não sei de onde vocês estão nos ouvindo agora, ou também agora, até porque não tiveram tempo de estar ao vivo. Estamos começando mais um Conversa com a EPC. O Conversa com a EPC, que é o programa do Instituto de Educação, Política e Cidadania. Esse instituto que é meu, que é seu, que é nosso, que é de todos e para todos. Você já sabe, você que é nosso ouvinte já sabe, mas você que não é, está vindo aqui pela primeira vez, nosso instituto não tem nenhum fim político partidário, não vínculo, né, aliás, né? Fim tem, né? Mas não tem nenhum vínculo político partidário, nem ideológico. Nós não temos patrocínio empresarial, nós somos altamente independentes. E estamos começando esse Conversa com a EPC hoje, uma questão muito importante, vamos falar sobre um tema que atinge diretamente a mim, né? Até porque eu sou pessoa com deficiência, e atinge a milhares de famílias. Eu acho que é difícil a gente apontar uma família hoje que não tem alguém com algum tipo de deficiência, principalmente pós-pandemia, que as deficiências começaram a explodir, principalmente neurológico. No meu caso, você já me conhece, quem não me conhece sabe que eu sou pessoa com epilepsia, e a gente vê o sufoco que é as pessoas com epilepsia e outras doenças, a questão da inclusão e acessibilidade. É isso mesmo, vamos falar hoje sobre inclusão e acessibilidade. E para isso, a gente precisa trazer pessoas que tenham experiência na área. A experiência é importantíssima para a gente poder bater um papo. Então, trouxemos ela, Ariel Martins, com apenas 29 anos, é terapeuta complementar integrativa, é graduanda em TEA, que é o transtorno espectro autismo, algo que está crescendo bastante, pessoal. Pós-pandemia, então, né, ela realiza trabalho social há 9 anos e atendimento, então ela vai falar um pouquinho do que ela faz também, né? E é candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro. Esse deputado aí faltou um dá, mas a gente vai botar daqui a pouco. Vamos corrigir. É deputada federal pelo Rio de Janeiro. Então, não é inscrito ainda? Não? Então vai lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe. E vamos direto ao papo, né? Sem delongas, vamos direto ao papo. Primeiramente, agradecer você, Ariel. Eu sei que época de campanha é tenso, político, faça chuva, faça sol, tá na rua, tá em casa, tá ligando, tá postando, ou seja, são X dias, assim, 45 dias aí, desesperadores. Não dormem, vão dormir 1 hora da manhã, 2, 3, 4, acorda 5 horas para conversar com o povo, por aí vai. Ariel, primeiramente agradecer a sua disponibilidade, né, estar aqui conosco no Conversa com a EPC. E já vou direto ao ponto, Ariel. Quando a gente fala de inclusão, né, é muito complexo. Como você vê hoje inclusão e acessibilidade, né, os principais problemas de você que é candidata, né, e talvez será uma deputada federal, os principais problemas relacionados à acessibilidade. Vamos lá. Primeiro, boa noite, todo mundo. Quero agradecer você, tá, por me convidar. Eu queria só, antes de te responder, eu queria só fazer minha apresentação, porque eu acho que como militante da Real Inclusão Social, eu não tenho como não começar me apresentando. Eu sou Ariel Martins, uma pessoa de baixa estatura, com mechas loiras, branca, com óculos preto e uma jaqueta preta. Eu vou responder e depois eu vou pedir para o Carlos, se pudesse apresentar para as pessoas que estão ouvindo também. Vamos lá, agora respondendo sua pergunta. Eu costumo falar que a acessibilidade e a inclusão, ela no Rio de Janeiro, acho que não só no Rio de Janeiro, né, em todo o Brasil, eu costumo falar que ela é um circo armado, né? Que vou dar um exemplo de uma escola. A gente entra numa escola, a gente vê uma rampa, eles vendem como uma escola com acessibilidade, uma escola inclusiva. Mas aí eu vou um pouco mais além. As portas passam cadeirantes, a carteira onde o aluno senta, ela é adaptada? Você tem educação física adaptada nas escolas? O banheiro realmente é adaptado? Você tem aquele vão no assento? Então, assim, acessibilidade e inclusão no Brasil é muito bonitinho quando passa na TV por uma pessoa que tem uma condição financeira legal, que ela pode sair do Brasil e fazer tratamento em outro local. Então, a acessibilidade e a inclusão no Rio de Janeiro, no Brasil, eu falo para você, é quase nula. Pesado, que até porque antes de te responder, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Carlos Henrique Virtuoso, sou
também de baixa estatura, média estatura, sou negro, estou usando um óculos, né? Um óculos negro escuro, também com as hastes um pouco branca, e estou usando também um chapéu. Um chapéu para quem estilo malandro, né? É o chapéu de carnaval, para quem conhece. Então, estou apresentado. E é isso, eu também acho isso, Ariel, é muita falácia. E quando você fala isso, eu me lembro há muito tempo atrás, quando eu defendi minha monografia em época de faculdade, eu falava que no Brasil, eu afirmo que a gente falta responsabilidade social. Existe o marketing social, assim que eu acho que deve existir, igual você está falando aí, o marketing da inclusão. E a inclusão Sim. mesmo, nada. Né? Então, como você acha que a gente poderia mudar essa roda? Vamos lá. Primeiro, não vou nem falar que é votando em mim, que tem que começar Por que de não? casa. Eu costumo falar que eu acho que a inclusão, geralmente a gente gosta de educar o adulto, né? O adulto tem que entender. Não, eu acho que a gente tem que inverter essa pirâmide. A gente tem que começar a conscientização nas crianças. Que aí sim, eles crescem um adulto totalmente consciente, sem preconceito. Sim. É da base mesmo, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, realmente é na escola. Sim, E na aí o escola. problema é que as escolas não estão preparadas. Você vê falta de preparação dentro da faculdade para um aluno, um professor, né? Eu mesmo, eu durante 17 anos da minha vida eu fui professor universitário, atuando no magistério, graduação, pós-graduação, MBA, e atualmente atuo com palestras. E nunca, mesmo não fazendo a parte da formação de professores, que eu sou contador, consultor empresarial, né? Educador financeiro, nunca foi assim, preste atenção a isso, mas eu já tive alunos com problemas dentro de sala de aula. Então, a faculdade e até os cursos médios, que eu já dei aula também no Senac uma vez, por bastante tempo, e nunca teve uma reunião. Então, o que vocês acham desses órgãos, né, de escolas em geral? Tanto na formação, na preparação, se nós estamos na hora de mudar esse quadro curricular, a gente está falando muito em ODS, né, desenvolvimento sustentável, terceiro setor, a gente está falando em normas sociais, ambientais, e está tudo a mesma coisa. Sim. Vamos lá. Eu vou pegar até esse gancho e depois eu vou até falar um projeto meu que tem muito a ver com o que você falou. Quando a gente fala, geralmente, principalmente que é o que eu falo, né, muito de autista, a gente imagina que a autista é só criança, né? E a gente esquece da área da faculdade, como você falou. Teve até um caso esse ano, que eu não sei se você vai lembrar, acho que foi numa faculdade de odontologia, de odonto, em São Paulo, onde a menina, ela entrou em uma crise na sala de aula, porque o professor obrigou a ela a fazer contato visual com ele e a cumprimentá-lo. E ela teve uma crise. Então, assim, o que eu acho é que falta a gente precisa de uma frente de acessibilidade, né? Que é um grupo de treinamento para instruir e fiscalizar as leis, né? Porque já existem várias. Não adianta falar que eu vou entrar e fazer lei, porque já existem várias leis. A gente precisa de alguém para fiscalizar, para punir ali severamente mesmo quem não estiver cumprindo. Então, eu acho que os professores, não falo só professor, né? Os profissionais de qualquer instituição, eles têm que estar treinados, capacitados para lidar, seja com criança, adolescente, adulto, com transtornos, com deficiência. Eles não sabem. Mas às vezes não é nem por maldade, é por falta de prática mesmo, de ter pessoas com transtornos. Legal. E é isso. Aqui no EPC nós temos um comitê de pessoas com deficiência. Até te convido depois a conhecer, participar, Né? interagir Com mais. certeza. Nós fazemos parte do Movimento Roxo. O Movimento Roxo é um movimento ligado à epilepsia. Né? Eu sou pessoa com epilepsia, eu não caio, não babo, nada disso. É uma convulsão simples. Mas tem as Sim. pessoas que têm aquela convulsão que todo mundo conhece. Inclusive nós do EPC já solicitamos confeccionar folder como socorrer. As pessoas não sabem como socorrer. Não sabe. Eu mesmo uma vez, para você ter ideia, Ariel, eu passei mal e um primo meu me segurou. Nisso que ele me segurou, contrai meu nervo.
Aí vira uma epilepsia forte. Eu quase arrebentei o carro dele. E ele me levou para o médico e eu arrebentou, o carro dele sendo todo arrebentado. Olha que loucura. E aí ele me segurou, parou o carro, não sei como ele conseguiu, parou, me segurou, eu me arrebentando todo. Aí o médico falou, não, solta ele. Não, mas tá muito mal, solta ele. Nisso que ele soltou, eu voltei ao normal. Então, ou seja, as pessoas querem e não sabem. Né? Não é nem por maldade, é falta de conhecimento mesmo. Eu acho que a gente precisa dar voz a tudo que é pouco falado. Seja epilepsia, seja um transtorno, seja uma síndrome rara. Se a gente conscientizar, nem que seja 3, 4 pessoas, aquilo vai ser passado adiante. Eu falo isso, eu cheguei a procurar escolas e me oferecer gratuitamente nas escolas do Rio de Janeiro para eu dar uma palestra para esses profissionais das escolas. Para quê? Para eu pincelar, né, das principais características de cada transtorno global do desenvolvimento, que é onde entra o autismo, do transtorno de aprendizagem. Para quê? Para aquele profissional saber identificar e não falar que, não, olha lá, o aluno é muito distraído, ou o aluno não consegue prestar atenção. Então, assim, para ele entender o aluno, entender a dificuldade, e que para ele mesmo possa pedir um encaminhamento, chamar o pai na escola e conversar. Porque os pais, às vezes, o professor, às vezes, passa mais tempo com aquelas crianças do que os próprios responsáveis. Os responsáveis têm que trabalhar. E ele chamando ali, conversando, olha, pai, eu vi que Joãozinho está com uma dificuldade para copiar do quadro, com os fonemas, entendeu? Então, eles precisam entender. Hoje em dia, eu sou disléxica. Hoje em dia, a dislexia é muito falada, mas antigamente, na minha época, não era. Agora sim, hoje, tem mais, e as todo pessoas mundo sabe. E as pessoas têm essa questão, a gente tem que tirar essa questão da vergonha de falar que existe algo, que tem algo. Ou seja, ninguém é normal, todos nós, eu até brinco, somos doidos, né? Isso que nos faz bem até, né? A diferença é o que nos une. Isso, a Liderança Imóveis está mandando boa noite, né? Já foi colocado boa noite, aqui. liderança. A Marlúcia, ela é professora, né? A Marlúcia está sempre aqui conosco, e ela fala, super concordo, isso mesmo, precisamos de especialização, com certeza. Difícil investir nos professores e pedagogos. O Alexandre Pantaleão também está aqui, mandando boa noite a todos e todas. Boa noite, Alexandre. Boa sorte para nós. Boa aí. A Marlúcia mandando boa noite de novo. Boa noite, Marlúcia. Falando excelente assunto, com certeza, Marco. Obrigada, Marco. E me diz uma coisa, agora vamos falar mesmo de política, que é importante. Projetos. Né? O que a Ariel Martins, candidata, pessoal, deputada federal, pode falar seu número, fica à vontade. Quais são as suas propostas? Vamos lá. A proposta da Ariel Martins, 1406, já puxando o sardinha para o lado. A gente tem só 17 projetos. Eu sei que as pessoas vão falar assim, nossa, será que ela vai dar conta de tudo? Será que ela vai conseguir fazer tudo? Se eu conseguir fazer metade, eu estou muito feliz. A realidade é essa, porque não depende só de mim, né? Mas, assim, eu falo que, para mim, o mais importante, o que eu almejo mais, eu não sou política, eu estou na política por causa desse projeto, que é a casa de acolhimento, que eu não gosto de chamar de casa de terapia, é casa de acolhimento, que é uma casa onde a gente vai ter ecoterapia, né, que é terapia com cavalos, que a gente chama de terapia assistida com animais, musicoterapia, aquaterapia, psicólogo, fonoaudiólogo, neuropediatra, dentista, que a gente sabe que dentista tem que ser um dentista, eu não falo nem com paciência, né? Um dentista que ame essa causa, porque não adianta, eu falo, não adianta a pessoa estar ali por dinheiro, ela tem que realmente gostar dessa causa para estar ali. E o que eu quero frisar é que a gente também quer botar advogado, só que o advogado e o psicólogo são para os pais, porque as crianças precisam de psicólogo, óbvio, mas os pais e os tutores precisam muito mais, porque às vezes o preconceito vem dentro da própria casa. E pode me convidar, tá bom? Porque eu sou educador financeiro. Aqui não é nada questão de... porque, pessoal, eu sei que a realidade financeira de remédios e da vida de muitas pessoas com deficiência são muito tensas.
Não, você pode ter certeza, a gente vai fazer lá palestras para você conseguir educar os pais financeiramente. E eu vou falar rapidinho alguns projetos, tá? Senão as pessoas vão falar, caramba, ela vai ficar só falando de projeto. A gente sabe que às vezes política nem todo mundo gosta de ouvir, mas é uma coisa que é muito importante, né? Porque são 4 anos lá dentro. Então, assim, a pessoa tem que votar com consciência. O primeiro passo é a questão da acessibilidade, né? Que é a alteração nas leis de acessibilidade para termos os direitos assegurados e garantidos, né? E mais infraestrutura para a realização do sonho de tornar nossos PCDs mais independentes. O segundo passo, que é aquela frente de acessibilidade que eu falei, que é o grupo treinado ali para punir severamente. Aí eu tenho o terceiro projeto, que é a reestruturação das escolas para receber esses PCDs e pessoas com mobilidade reduzida. Meu outro projeto, que é a implantação de brinquedos adaptados em praças públicas, linkados, é uma indicação, desculpa, linkados com ações de esporte e lazer para PCDs, autistas e pessoas com síndromes e transtornos raros. Quando eu falo implantação desses brinquedos adaptados, eu não quero o brinquedo somente para aquela criança. Porque aí eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma exclusão, né? Sim. Eu quero equidade. Eu quero que essa criança consiga brincar, uma criança atípica com uma criança típica. Eu quero as duas ali, brincando. O nosso outro projeto é a implementação de laboratório de estudos nos hospitais federais para pesquisa de novas formas de melhores tratamentos e medicamentos para que tenhamos uma saúde mais equilibrada. Esse projeto vem da Flórida. Eu vou pedir ajuda aqui ao meu tradutor de inglês, que eu sou péssima em inglês. Qual o nome desse hospital? Wellstar. Esse projeto já existe, tá lá na Flórida. É o projeto Catalyst. Foi até um menino, que depois eu queria até explicar o porquê que eu entrei nesse mundo da inclusão e da acessibilidade, que trabalha com esse projeto lá na Flórida. O outro é o acompanhamento psicológico e psiquiátrico preventivo para agentes de segurança pública. Porque quando a gente fala de segurança pública, a gente precisa de alguém tranquilo, né, insano, para poder nos defender. Então, peraí, eu posso te dar uma... Eu estava só segurando e você falou sobre segurança, né? Eu já vou emendar aqui, depois você pode responder agora ou no final. Porque o Marco, ele botou uma pergunta aqui. Queria perguntar à senhora Ariel em relação à Polícia Militar de Tratamento Mental. Acho que então eu vou responder ele agora. Então, o que acontece? Os policiais, né, seja militar, civil ou federal, eu costumo falar que o militar está mais de frente ali, né? Desculpa os termos, é o que mais toma porrada realmente, que ele está de frente. Ele precisa de um atendimento psicológico preventivo, não só quando já está no auge, no pico do burnout, de no mínimo 40 minutos semanal, e se necessário for um encaminhamento para o psiquiatra, também tudo pago com dinheiro dos cofres públicos, né? Não do bolso dele, né? Porque a gente já sabe que o salário deles, coitado, para ter que trabalhar loucamente. Por que eu quero esse tratamento preventivo? Porque a gente sabe que o risco de vida que eles correm e são submetidos é muito grande. A morte de colegas que eles presenciam ali dentro. A falta de estrutura. Eu acho que a falta de estrutura consegue ser um dos piores. E as situações traumáticas que eles vivem e a necessidade de realizar atividades externas para complementação de renda. E isso eu falo com total precisão. A gente tem um grande amigo que ele é policial e ele tem que fazer complementação de renda porque ele tem um filho autista. Então, assim, ele fala, às vezes eu durmo 2, 3 horas por dia. Então, assim, é necessário um amparo psicológico para eles. O outro projeto, que é a inversão da pirâmide de investimento na educação, onde o investimento maior, né, será na educação básica, para que a gente tenha uma equidade de chances na formação superior. Só que isso aí teria que ser uma ação conjunta com a presidência da República, né? Então, aí que eu falei para você que a gente torce para que a gente consiga tirar dos papéis os projetos. A gente também tem um outro passo que fala de segurança, que é o treinamento das forças de segurança para abordagem
aos autistas e às pessoas com transtornos globais do desenvolvimento. Muitas vezes a gente chama de batida, né, policial, e eles acabam achando que as pessoas autistas elas podem estar sobre o uso de efeito de algumas drogas por elas não manterem contato visual, cabeça baixada. E principalmente no interior, muitos tutores ligam para a polícia pedindo ajuda porque um filho entrou em crise e não consegue segurar. E se a gente usar da nossa força, vai machucar. Independente se é uma criança, um adulto, um adolescente. Então, assim, a abordagem que eu falo que eles precisam ter esse treinamento é chegar e falar, fulano, vamos dar um exemplo, tá, Carlos? Carlos, eu sou a policial Ariel Martins e tô aqui com você, eu vou te segurar, tá? Tô aqui, e falando baixo, tô aqui, vamos fazer respiração, vamos se acalmar? Você tá na sua casa, tá tudo bem? Olha, seu pai tá aqui, sua mãe tá aqui, então eles têm que saber abordar. E a gente depois tem 2 projetos que se linkam, que é a carteira de identificação para pessoas com transtorno do pânico. Porque do autista a gente já tem, né? Então, acho que a gente tem que identificar o transtorno do pânico. Só que essa carteira, a pessoa tem que ser laudada. É igual para um cadeirante, igual para o autista que tem que ir lá apresentar o laudo, né? Para que essa pessoa tenha direito a uso preferencial de fila. Porque eu acho que todo mundo aqui conhece alguém que sofre de transtorno do pânico. E sabe que é quase que impossível ficar numa fila cheia. Então, assim, elas merecem, elas têm esse direito de estarem ali numa fila preferencial. Então, a gente precisa ter essa carteira de identificação para poder usar essa fila preferencial. A outra, que eu acho que é a inclusão máxima, que hoje o nosso meio de maior comunicação, de levar conhecimento, é internet, é TV, né? Que é toda e qualquer gravação de novela, filme, séries e minisséries devem contar com pelo menos um PCD com finalidade de educar sobre inclusão. Que aí quando fica na TV, fica muito mais fácil, né? Da gente conseguir explicar. A gente não precisa muito, o Marcos Mion, o TEA, a gente conseguiu um conhecimento de responsáveis muito grande graças a ele. A realidade é essa, tomou uma proporção muito grande. E a gente quer a mesma coisa. A outra que é reciclagem anual, que aí você vai entender da palestra que eu me prontifiquei a fazer nas escolas, que é a reciclagem anual para profissionais da área de educação, através de palestras ou videoaulas, citando as principais características dos transtornos globais do desenvolvimento ou de aprendizagem. A outra, também em escola, tá? Instituições de ensino deverão contar com uma equipe multidisciplinar para intervenção precoce. Porque eu acho que sem a equipe não tem como. Eu vou citar um exemplo. Na escola da minha filha, tem uma criança e a professora pediu para chamar os pais porque ela percebeu algumas características de autismo. E o pai falou assim, não, a criança só é tímida. Ela, não. Procura um psicólogo, vai no neuro. E o pai, não, mas só é tímida. E ela agora está fazendo neuropsicopedagogia para ela conseguir entender mais sobre o assunto. Então, assim, cada vez mais os professores estão procurando capacitação. Só que, infelizmente, o salário dos professores é muito baixo para o que eles exercem. Então, não dá conta de você pagar todos os cursos de especialização, conta de casa, alimentação, o salário é baixo e tudo está muito caro. Então, as escolas deveriam fornecer isso. E aí eu tenho certeza que vai ter alguém que vai estar assistindo e vai falar assim, caramba, ela quer que a escola pague tudo. E o que a escola tem de benefício? Nada. Que a gente sabe que o índice de inadimplência nas escolas particulares estão enormes. Então, qual foi um projeto também que eu criei? Que é toda instituição de ensino que preencher todos os pré-requisitos e comprovar a matrícula desses alunos PCDs, transtorno global de desenvolvimento e de aprendizagem laudados, terão desconto nos impostos. Então, essas escolas vão ter benefícios também. Não adianta a gente só dar porrada, cobrar e elas não terem benefício. O outro, instituições de ensino serão obrigadas a contar com aulas de educação física adaptada. E a gente tem profissionais maravilhosos desse meio, como a Alessandra Montano,
que está fora, inclusive, do Rio de Janeiro, é um professor de educação física adaptada e de judô, né? Judô, jiu-jitsu, concorrendo à medalha. Ele dá aula de educação física adaptada nas escolas, e eu conto nos dedos quantas escolas hoje têm educação física adaptada. O outro, que é o nosso último projeto, que são pessoas com transtornos globais de desenvolvimento e PCDs, poderão votar onde lhe for conveniente, sem necessidade de aviso prévio. Bastante coisa. Eu digo que se 20% de tudo a gente conseguir, você sendo deputada ou não, né, até você ajudando a implementar, né, esse projeto, já começar, 20% disso, já colocar em prática, já vai ser muito bom. Porque eu digo que a realidade brasileira é horrível no que tange a pessoas com deficiência. Né? Isso que eu vi na pele, eu recentemente, tem mais ou menos uns 2 meses, né, recebi um parente da Califórnia, e um deles, né, tem a questão do autismo. Inclusive, meu sobrinho começou a fazer a parte da enfermagem nos Estados Unidos por conta do filho, para poder cuidar do filho e ajudar outras pessoas, outras famílias. E eu digo que, quando você fala o que a escola vai ganhar, só vai gastar, não, tem que gastar. Até porque nos Estados Unidos ele recebe uma bolsa pelo filho ter essa questão, essa deficiência. Então, acho que tem recursos, nós temos recursos, estamos vendo aí diversos governos passaram, não importa se é esquerda, se é direita, tem desvios, diversos desvios aconteceram e sempre ocorrem, então dinheiro nós temos. Então, acho que falta é vontade política e a gente tem que fazer. E agora tem um bombardeio aqui de gente aqui participando, eu nem soltei as perguntas aqui, muita gente participando, né? A Marlúcia Vasconcelos falou que bacana, né? E ela botou aqui também, é muito bom, por sinal. Ela botou aqui, Carmen, você me salvou, porque eu sou o educador financeiro dela. E aqui, tem aqui, a Marlúcia Vasconcelos coloca, são os 3 pilares, saúde, segurança e educação. Sim. Né? E aí ela até fez um ru aqui. E o Alexandre, né, já pergunta, e sobre as cuidadoras? Muitos estão doentes e não há nenhuma política pública para essas pessoas, que em sua maioria, das boas partes da sua vida, a causa a produção animal. Tem alguma ideia para essa área? Dos animais? Vamos lá. Eu costumo falar, obrigada, Alexandre, pela pergunta, eu costumo falar o seguinte, quando a gente trata, principalmente eu como terapeuta complementar integrativa, a gente gosta muito de fazer o tratamento com animais, tratamento assistido com animais, que a gente chama de TAP. O que é o nosso intuito, Alexandre? Não sei se eu vou conseguir responder certinho a sua pergunta. A gente, nessa casa que a gente quer fazer, nessa casa de acolhimento, além de ter os cavalos para ecoterapia, a gente quer sim conseguir, né, que a gente fala conseguir, porque a gente precisa de verba para fazer isso acontecer. Pegar animais, sim, na rua, né, que a gente chama de sem raça definida, que são os que estão na rua, e dar o total apoio. O que eu falo de total apoio? Alimentação, vermifugar, né, vacinar e fazer a questão de carrapeticida. Para quê? Para que a gente consiga trazer esses cachorros que estão na rua para fazer essa terapia também com essas crianças. Entendeu? Então, a gente tem também esse foco, só que a gente precisa conseguir botar tudo em prática. Porque aí a gente consegue deixar tudo redondinho, todo mundo feliz, as pessoas com transtornos, as pessoas que estão na causa animal. É o que a gente quer conseguir acolher, mas eu também, eu falo para você que eu quero abraçar o mundo com as mãos, mas eu ainda não consigo. Mas aos pouquinhos eu vou conseguindo. Passo a passo. É dessa forma, pessoal. E você que está chegando agora, a gente está falando sobre inclusão e acessibilidade. Recebendo ela, Ariel Martins, 29 anos, terapeuta complementar integrativa, graduanda em TEA, que é o transtorno espectro autismo, realiza trabalho social há 9 anos em atendimentos, candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro, cheio de ideias, pessoal, muitas ideias para implementar, é candidata, daqui a pouco ela vai falar o número dela, fiquem atentos. Então, se você não tem candidato ainda, está aí mais uma candidata aqui no Conversa com a MPC. E não se inscreveu ainda? Então se inscreva, aproveite, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber notificações, curta e compartilhe, que isso é muito importante para a gente. E também aproveite e vai lá, siga também a Ariel, @ArielMartinsOficial. Vai lá no Instagram, siga ela.
Quer falar conosco? Então falem com o EPC. Estão nos nossos telefones aí. Então, vocês já não conhecem, atendemos em todo o Brasil, mas as nossas sedes físicas já estão começando a ser instaladas. Então, Rio de Janeiro, Baixada, Nagoya, né? Nossa sede, região dos Lagos, e por aí vai. Nossa equipe, aí um abraço para a nossa equipe do EPC, nosso time. E bastante coisa aqui. E aqui tem mais pergunta aqui, mais coisa, bastante coisa. Roberto Neves dando boa noite, Williams dando boa noite. Tem também a Nonata, aqui a Barrucci dizendo que tem vários níveis de autismo mesmo, né, dizendo que diversos níveis de autismo. Aqui, o Diego perguntando, Ariel, qual é o seu plano, seus planos para que as escolas possam receber os autistas? Vamos lá, Diego. Obrigada pela pergunta, primeiro. Então, Diego, eu acho que a gente tem que começar primeiro com a capacitação, né, dos professores. De todo, não só os professores, como eu falei, desde o porteiro a um inspetor, para saber como lidar com essas crianças, para saber que nem sempre elas vão estar bem, nem sempre elas vão querer falar, nem sempre elas vão conseguir contato visual. Eu falo muito de capacitação, mas a gente realmente só sabe lidar com a prática, né, quando a gente convive. Então, eu acho que falta das escolas é a questão de acolhimento. Muitas escolas, mas quando eu falo muitas, são muitas mesmo, elas negam matrículas para essas crianças. Tem vaga? Tem. Ah, não, olha aqui o laudo do meu filho. Olha, eu vi, por engano aqui, não tem vaga na turminha dele. Ou escolas, eu não posso citar nomes, mas uma escola de classe AAA, VIP, na Barra da Tijuca, que se a criança for matriculada sem laudo e durante o período ela apresentar o laudo, ela é convidada a se retirar. Ah, mas por que ninguém denuncia? Porque os tutores e os pais, eles acabam tendo medo, receio, porque eles vão acabar processando, e aí entra a defesa do consumidor, você vai lá, fala com a SEDCOM, e aí? A outra escola, será que a outra escola vai querer me aceitar porque eu coloquei uma escola na justiça? Então, é o que falta, é conscientização, prática, abrir as escolas e falar, vem, eu aceito você, eu posso não ter ninguém, posso ainda não saber lidar, mas com você aqui a gente vai abrir a porteira e a gente vai conseguir chamar mais crianças. Legal, e isso também passa pela família, né? Acho que é importante a família, que a escola é um espaço integrativo, né? É a integração Sim. de todo mundo, né? E a educação também faz parte disso, não é só a escola, é a família, é a religião, caso a pessoa frequente algum tipo de religião, tudo faz parte desse processo. A Nonata aqui dando boa noite a todos, né? A Marlúcia aqui falando do gótico, comentário no Xande, né, em relação aos animais, os cuidadores. O Marco Leite Jovem, que papo excelente, parabéns, Ariel. O Diego, a gente tem uma outra pergunta. Você pensa em alguma reestruturação nesse sentido? Das escolas, né? Provavelmente nesse sentido que está falando das escolas. Então, a reestruturação é mais ou menos o que eu falei, né? Começar ali do zero. Como é que eu vou te explicar? Como se a gente fechasse a escola, treinasse todo mundo e reabrisse as escolas. Então, a reestruturação é essa, é inverter a pirâmide. Vamos começar lá de baixo? E a conscientização também tem que ir para os alunos, tá? Eu falo isso porque a idade de 4 a 10 anos é uma das idades mais cruéis. É onde surgem os comentários. Eu até fiz um livro, Carlos, para distribuir gratuitamente nas escolas a partir do dia 3 de outubro, e para conscientização dessas crianças. O livro se chama Diferença, o que nos une. E lá dentro tem cada criança, são personagens reais, tá? São personagens reais, e que cada um tem um transtorno. É o autista, que é o Arthur, que era meu vizinho, tem a Mariazinha, que sou eu, uma disléxica, aí tem a Luana, que é uma criança com síndrome de Down. Para quê? Explicando. A disléxica fala, né, a Mariazinha, eu não sou burra, eu sou muito inteligente. Eu só demoro, às vezes, um pouquinho, porque eu tenho que abrir a caixinha da minha cabeça para pegar essa informação para eu poder te responder. Então, assim, eu não errava de propósito os fonemas na escola. É porque realmente
Sim, eu tenho essa dificuldade, não só na escrita. Se eu começar a falar muita coisa, eu vou acabar trocando, eu vou acabar falando alguma coisa errada, entendeu? Eu vou até te mostrar aqui o livro. Ah, A legal. diferença que nos une. Tá vendo? É bem didático. Por que que eu quis fazer nessa faixa etária? Porque aquela faixa etária que a criança vai perguntar, pai, por que que fulaninho tá na cadeira de roda? E às vezes você pega um pai que não tem o conhecimento, que às vezes é preconceituoso, vai falar alguma coisa, a criança vai falar na escola. E eu boto aqui também o Fernandinho, que eu falei que eu ia comentar. O Fernandinho é esse menino aqui, tá brincando com o kart, que eu falei para você que eu ia explicar o porquê eu entrei nesse meio. Eu não vou falar quantos anos eu entrei, porque eu vou estar entregando minha idade. Mas eu comecei nesse meio há Já 9 falei aqui, anos. já joguei aqui, 29. Não, mas vai que alguém não prestou atenção. Deixa que a pessoa. Então, quando eu tinha 9 anos, há 20 anos atrás, eu estudava numa escola de classe média, no Recreio dos Bandeirantes, e tinha o Fernandinho. Ele tem paralisia cerebral. E eu vi que as pessoas subiam a escada e ele ficava. Ele não conseguia. Ou ele subia, segurando no corrimão, ou a mochila dele ia comer. Os dois não davam. E aquilo me incomodava. Eu era aluna nova na escola, falei, não é possível. Deixa eu observar. Primeiro dia ficou, segundo, terceiro. Uma semana depois eu falei, não, peraí, vamos lá. Eu não sei o que eu posso fazer para te ajudar, mas eu vou levar tua mochila, tu segura aí no corrimão e sobe. Eu lembro que eu falei para ele. E naquela época ele tinha uma máquina de escrever. E tinha as teclas, né? As peças. E eu lembro que os pais dele, eles adaptaram com uma chapa de acrílico, onde tinham buraquinhos nas letras. E aí ele batia, só que às vezes, de tanto ele bater, como ele tremia, a máquina acabava caindo no chão, desmontava. E ele não tinha como anotar o trabalho de casa, não tinha um mediador, que é Gente, lei, um é. mediador. E eu falei assim, não, peraí, deixa que eu vou fazer alguma coisa. Com a pouca idade que eu tinha, era o mínimo e o máximo que eu conseguia fazer. Levar a mochila e ajudar, tanto na hora da prova, a botar a folha na máquina, a questão de anotar o trabalho de casa. Só que 2 anos depois, ele foi para a Flórida para buscar o melhor tratamento, uma melhor condição de vida para eles. Graças a Deus, ele tinha uma condição de ir para lá, onde nem todas as crianças têm essa condição, a realidade é essa. E eu falei, caramba, e agora? O que eu posso fazer para continuar, né? Essa minha jornada. E eu tentei fazer jornalismo, não deu certo. Eu falei, não, você é terapeuta, complementar, integrativa. E aí eu fui. Já teve ano que a gente atendeu 798 crianças. Só que a gente sabe que, infelizmente, tudo está muito caro e a gente não consegue manter isso tudo sozinho. E eu não sou política, eu estou na política para fazer meu projeto. Então, esse é o motivo de eu querer tanto o meu projeto. E hoje o Fernandinho, tantas pessoas julgavam ele, empurravam ele, falavam que ele não ia ter futuro nenhum. Ele hoje mora lá fora. Ele, além de estar nesse projeto no hospital, ele é cineasta e roteirista premiado pelo Obama na época. E hoje vai estar participando de uma corrida de 24 horas de kart, chamada Le Mans, não é isso? Le Mans, 24 horas de kart, ou seja, de carro, desculpa. Ou seja, ele pode, e pode muito. Inclusive, meu nome vai estar adesivado no carro dele. Então, assim, ele pode muito, e ele é um exemplo, não só para mim, mas para todas as crianças. Em todo lugar que eu falo, eu levo o nome dele e falei, gente, olha, é possível. Ele hoje está melhor do que muita gente que julgou ele, que empurrou ele. Mas as pessoas ainda não têm essa consciência. E Não, eu posso me estender mais um pouquinho, Carlos, no assunto que eu vou falando, vou me empolgando. pode, mas deixa eu só te. Interessante que agora, na chamada agora da noite, quando eu estava me organizando, né, para entrar, aí eu vi a chamada e tava lá a questão realmente do deficiente, ele não é deficiente. A gente vai botar esse D pequeno aí, mas ele é muito eficiente, né? E normalmente Sim. os deficientes são eficientes, né? E eu não quero aqui, pessoal, vocês me conhecem, não estou aqui para me engrandecer, mas eu, com a minha questão da epilepsia, né, eu tenho muitos ganhos
em relação à inteligência mesmo, é isso. É igual você tem. Nosso grau de inteligência, as pessoas com deficiência já foi comprovado. Sim. Inclusive, tem uma associação de médicos espíritas que comprova isso, e por aí vai, que mostra que o grau dos deficientes, eles são muito. Tanto é que tem uma Olimpíada só para eles, né? E você vê o que eles fazem, né? A capacidade que eles têm, né? E como trazem medalha para o nosso Brasil, né? E não é? E não é feita as políticas, eu acho que falta muita política. Então, eu sou muito crítico, né? Assim, o Instituto ele não tem vínculo, e por isso que é importante. Como você falou do Marcos Mion, eu tenho uma crítica ferrenha ao Romário, que o Romário entrou na política. Eu ia falar disso agora. O Romário entrou na política, né? Aqui, levantando a causa. Ele usou a filha dele. A filha dele. Para entrar na política, assim como o senhor Alexandre Cardoso também, deputado federal, de lá da época da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, e nunca fizeram nada. Nada. Nunca. Eu falo que é projeto de 45 dias. Né? É projeto de 45 dias. Se alguém apontar assim, mas fez uma coisinha. Não, mas o que eles podem fazer, eles não fizeram nada. Nada. Né? E é assustador vê-lo na frente. Não que eu esteja torcendo em relação ao partido dele, estou falando a pessoa do Romário. Sim, sim. Então, acho que é uma pessoa que tem que olhar mais com vergonha para o que ele tem em casa, é a situação que a filha dele precisa, é um espelho, e imagine o Mion no lugar dele. Então, seria muito melhor, né? Então, com certeza. E aqui parece que o entrevistador ele consegue captar o que você ia falar, viu? É a sintonia. Não, porque eu falo que o meu projeto não é de 45 dias. O meu projeto já vem de 20 anos. Quando eu criança, fui procurar como ajudar. Só que eu botando a mão na massa há 9 anos. Então, o que eu ia falar, eu não ia nem citar o nome do Romário, mas já que você citou, eu vou falar. Eu ia falar um senador. Não, acho que tem que falar mesmo. É bom falar. A gente, ele está no governo, está no poder, então a gente tem que falar o que é bom e o que é ruim. Eu acho que tem que citar. Da mesma forma, quando fala assim, Carlos, o governo do PT teve corrupção? Teve. No Bolsonaro também teve. Vamos embora. Entendeu? Tem que mudar. E as pessoas podem errar e podem se consertar. Eu falo que eu sou a favor da não reeleição, tá? Eu acho que tinha que ser um mandato só. Não, eu sou mais a favor ainda da não reeleição. Eu acho um absurdo deputados aqui, tanto de esquerda, de direita, estão há 7 anos no governo. 7 anos. E aí eu cito Otávio Leite, Jandira Fegali. Fizeram coisas boas? Fizeram. Chega. Vamos fazer a mudança. Vamos renovar. Tem muito jovem bom, tem muita gente boa aí, pessoas antigas também que não conseguiram entrar, porque essas pessoas não largam o osso. Sim, não largo, não tem como. É o que eu falo. O Romário, antes de ser senador, ele foi deputado. Então, só de senador são 8 anos. Então, 8 mais 4, 9, 10, 11. Então, ele está no mínimo 12 anos, onde ele só aparece para falar desse tema agora de 8 em 8 anos. A realidade é essa. Ele só aparece agora. E aí ele veio falando de rol taxativo, porque era aquela onda que estava ali, então vamos surfar no rol taxativo. Eu queria só 5 minutos com ele no comitê dele ali na Barra. Queria que ele me desse 5 minutos de atenção. Onde era a antiga rede fast food. Onde era o Outback? Não, o McDonald's. Onde era o McDonald's? Era o McDonald's. Não, chegou a ter o Outback. Aí faliu, aí agora tem essa eu já não lembro. Já lembrando, não só para Ariel, mas também para quem está nos ouvindo, dia 27 estaremos lá no McDonald's, esse novo McDonald's na Ayrton Senna, que o Instituto participa do Mac Dia Feliz, da Casa Ronald McDonald. Eu quero com você. Então, eu e minha esposa somos embaixadores. Eu, como fã de fast food, fã do Mac Dia Feliz, quero estar lá. Somos embaixadores daquela loja, somos anfitriões há 9 anos da causa. Que horas vocês vão estar lá? Para as pessoas também estarem lá. O dia todo. Você vai chegar lá, abril, você vai estar lá. 9 horas, de 9 até fechar o McDonald's. Aliás, ainda o festa, a gente vai até 9 horas da noite, é festa, é dia de festa. Então, o McDonald's que tem que mais bombar vendendo Big Mac é aquele. A gente prestigiar vocês. E quem não puder, que está aqui nos ouvindo, não puder ir, compre em qualquer McDonald's que você vai estar ajudando a causa. Que é uma causa muito importante. Se não puder comer McDonald's, peça para o vizinho comprar e ele comer. O importante é comprar. E se você não come carne, compre para alguém que está
Nunca Sim, comeu um fast food, doe para alguém. tanta Você gente na rua, né? duplo bem. Eu lembro que quando a gente fez um projeto numa uma instituição, eu lembro que a gente sempre perguntava, o que que vocês querem comer? E aí a criança falou assim, uma batata e um hambúrguer, porque eu nunca comi. Então dói. A gente, como mãe, ouvir isso, né? Eu até me emociono, porque dói. Porque minha filha tem 7 anos, e como é que não se deixar todo dia? E aquela criança nunca comeu. Então, assim, incomoda. Você é pai, não é? Eu não sou avô. Você é avô, então o pai é avô, então você sabe o que que é isso. Você vê uma criança pedir e você fala assim, não, a gente vai se virar para fazer. E a gente fez. Isso que é o melhor, a gente fez. Aí, voltando a falar lá do Romário, eu queria só 5 minutos com ele, no comitê dele, que eu queria que ele falasse para mim, me explicasse rol taxativo e rol simplificativo. Que eu ia saber se ele educaram bem ele, ou ele só falou, ele decorou o texto para passar, porque ele não fez nada. E não é só ele não, tá? É muita Tem gente. o Gadelha, que tá surfando nessa onda, ele não é do Rio, é do Nordeste, mas ele tá lá surfando com a camisa do rol taxativo, nunca se preocupou. Aí a gente vai pro candidato a governador, Ganime, deficiente, e perguntaram para ele, Ganime, qual a sua plataforma, qual o seu projeto para PCDs? Nenhum, a gente não precisa, tá tudo ótimo. Não, ele foi. A primeira entrevista dele, né, quando foi eleito, foi a primeira pessoa que foi perguntada numa entrevista na Band, né? Então, aqui um defensor da causa, não defende a causa. É muito fácil não defender a causa quando é filho de médico, tá com dinheiro, aí é diferente, né? E morando na Zona Sul, não, e mesmo com assim, homeschooling, e né? mesmo, pessoal, quando você é filho de família rica, você tem que olhar para o próximo. Não importa. Sim. Porque o mundo dá volta. Quanta gente, quantas empresas estão fechando, quantas pessoas estão na pobreza, que é da nobreza. Então a gente tem que olhar para todos com igualdade. E a entrevista dele chocou, porque ele falou: não é a bandeira que eu levanto. Tudo bem, ele não precisa levantar a bandeira, mas ele poderia apoiar, pelo menos, entendeu? Falar que não precisa fazer nada é o cúmulo. Já começa assim. Eu já não aceito uma pessoa votar contra a PL do aumento das enfermeiras, do piso salarial da enfermagem. Já começa por aí. Principalmente uma pessoa que precisou muito usar o hospital, que precisa usar. Eu não aceito. Ele votou contra. Então, assim, para mim, ele já tinha caído no meu conceito. Na época, quando ele veio deputado, eu fui procurar a plataforma dele, né, pelo Novo e tal, e me frustrou. Agora, muito mais, porque se fosse uma pessoa que ele olhasse para o próximo, não só para o próprio umbigo, né, que é o que ele está fazendo, e ele fosse nas escolas públicas e visse a realidade que está lá, que não tem acessibilidade, que não tem mediador. Eu quero saber se ele saberia, sem olhar para o Google, sem gente falar no ouvido, quantas pessoas hoje no Rio, matriculadas em escolas públicas deficientes têm. Ele não vai saber. Ele não sabe, porque ele não precisa saber. Não, é fácil privatizar tudo em todas as áreas. Eu sou a favor de alguns pontos de privatização, mas nem tudo, né? Tem coisas estratégicas e coisas que não são estratégicas. Sim. Mas por aí vai. Mas vamos aqui, ó, tá bombando isso aqui, pega aí. Mas você que está chegando agora, a gente está falando sobre inclusão e acessibilidade. Bombando essa entrevista hoje com a Ariel Martins, de 29 anos, terapeuta complementar integrativa, graduando em TEA, transtorno espectro autismo, realiza trabalho social há 9 anos e atendimentos, e é candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Não se inscreveu ainda? Se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber notificações, curta e compartilhe. Pessoal, vamos se inscrever para chegar até o Romário, porque o Romário, o pessoal do Instituto já cansou de mandar convite para ele e nada, não aparece não. E Romário, você tem aqui direito de resposta, fique à vontade. Aqui todos têm voz. Aqui então, vamos atiçar ele para ele vir? Então, vamos atiçar ele para ele vir? Sabe por que ele não vem? Porque ele vai ter que precisar de ponto. Porque alguém vai ter que sussurrar as respostas para ele, porque ele não sabe. É muito fácil ele bancar um plano de saúde muito caro para a filha dele e bancar a terapia sem ter a mínima noção de valor. Se ela vai precisar de o plano não cobre, se o plano cobre. É isso o problema, por isso que ele não vem. Porque ele sabe o que vão perguntar para ele e não vai saber responder.
Então vamos lá, vamos aqui. Tem bastante coisa aqui. Tem a liderança imóveis, né? Se fazer obrigatório uma psicóloga presente dentro da sala de aula para observar o acompanhamento infantil, é importante, tem um nome interessante, né? Muito importante. Importantíssimo. Aqui, a Marluce, né? Nunca ninguém pensou nisso, realmente, tudo a ver, mesmo que tenha uma validade, a carteira, né? Mas essa Sim. ideia para amenizar a síndrome do pânico é excelente. Então, por isso tem que ser laudado. O laudo tem que ter uma validade, né? Tá no E-Cidadania também esse projeto. A questão que a liderança comentou também está no E-Cidadania, né? Que já passa para a equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar nas escolas contém um psicólogo. E eu acho que um psicólogo, ele não é só importante para a gente ver transtorno, alguma coisa assim, não. O caso de violência sexual nas crianças está absurdo. A gente viu ontem coisas assim, né? Não vale nem a pena mais comentar, mas já passou, já foi, mas é complexo. Não só dentro da escola, mas fora, se acontece em gabinete, né? Não, pois né? Isso que eu ia falar. Se acontece em gabinete, que dirá essas questões também. Não é nem na escola a questão do abuso, não. A questão que as crianças ali, elas conseguem se abrir e falar. Que a gente vê caso de pai, avô, tio, madrasta, a gente vê muito caso. Não, e também também até questão educacional, né? Quando eu falo aqui que eu não sou, eu sou pai, né? Porque eu sou padrasto, né? Então, sou pai, eu sou avô, né? Então, e o que acontece? Uma coisa que a gente sempre ensina, né, para os nossos netos, é mais de um, e essa questão de não sentar no colo, entendeu? De tio não precisa sentar, nada. Não, porque é criancinha. Não, já vai acostumando, porque a gente não conhece a cabeça da pessoa, entendeu? Sim, não sabe a maldade. Maldade, enfim. Aqui o Diego, né? Fica claro que precisamos de ideias novas na política, principalmente para os autistas e PCDs. Grande trabalho que a Ariel faz. E, Ariel, obrigada, Diego. Eu mesmo, Diego, eu acho que também tem que olhar muito para as regiões Fluminense, a Baixada, né? Sim. Serrana, por quê? Eu faço tratamento no FRJ, no Deolindo Couto. Então, é um hospital especializado em neurologia, em epilepsias. Então, você vê gente vindo de tudo que é canto. Eu nasci da Baixada Fluminense, nasci em Duque de Caxias, mas há mais de 20 anos não moro em Duque de Caxias, amo aquela cidade, me considero um cidadão duque-caxiense, inclusive voto lá. E o que acontece? Você vê que não existe nenhuma política dessa na Baixada. Você pega um hospital... Que hospital nós temos? Não temos no Rio, que já na Baixada Fluminense. Então, tem que olhar para essas áreas também. E quando a gente tem um candidato que não manda... Não manda nada para lá. Amanhã, inclusive, eu vou estar em Caxias, no mercado popular de lá, né? Fazendo corpo a corpo, levando meu projeto para lá. Caxias é um grande celeiro, Nova Iguaçu, um lugar forte, né? Então, a Nonata aqui está dizendo, desde sempre os professores não estão preparados para lidar com crianças especiais. Isso é grave, com certeza, Nonata, tem toda a razão. Muito. Não estão... Eu tenho um caso dentro da família. Minha avó, ela hoje está com 83 anos. Ela foi professora do município, professora e diretora de escola do município, e ela falava que as crianças eram totalmente isoladas, isso há anos atrás. Não, e não falar só da questão do professor, eu vou falar do coordenador agora, do diretor. Por quê? Você sabia que eu falei do Senac, não foi porque eu sou bonzinho, não, é para escrachar o Senac, que eu ganhei uma ação do Senac, que eu fui demitido porque eu tive uma convulsão. Eles me tiraram de uma turma, eu até entendi que tinha sido o primeiro dia de aula. Aí me ligaram, falaram, professor, você passou mal, né? Eu falei, passei, então a gente quer tirar você dessa turma. Aí, até então, Ariel e ouvintes, eu entendi que era o primeiro dia de aula, tudo bem, vamos mudar. Eu entendi, não entendendo, mas tudo bem, aceitei. Meia hora depois, o professor Carlos, virtuoso, eu falei, sim, porque o senhor passou mal ontem, né? É do Senac aqui, do Flamengo. Eu falei, já me ligaram. Sim, mas te ligaram porque te tiraram da turma, né? Eu falei, sim. Não, porque a gente está ligando agora para reforçar que não é da turma, não, das suas outras 9 turmas também. Meu Deus. Me tiraram de todas as turmas. E foi uma manifestação no Senac, né, dos alunos, foi um estresse e acabou que eu ganhei. O Simpo, né, o sindicato, os professores, todo mundo fala assim, que sindicato não trabalha, o Simpo me ajudou muito, através do Simpo que eu ganhei, foi
porque coordenadores de outras áreas, Duque de Caxias, falaram que o Carlos Henrique Virtuoso era incapaz de dar aula, olha só, e com anos de É experiência. absurdo. A Então, gente tem um caso desse, que é o Antônio Loureiro, que eu falo que é o meu guru. Ele é PCD, teve mielo quando criança, e ele foi aposentado compulsoriamente. Ele é professor também, professor de inglês. E ele foi aposentado compulsoriamente. E ele entrou numa depressão profunda, porque ele não queria ficar em casa. Ele quer trabalhar. Ele se formou, ele queria ser professor para ele fazer diferente do que fizeram com ele. Ele estudava numa grande rede de escola, que tem filial em tudo quanto é bairro, é até nome de santo, e simplesmente deixaram ele, esqueceram ele do lado de fora, quando aluno, porque o funcionário foi mandado embora, o único funcionário que botava ele para estudar, botava ele na sala. E ali ele foi estudar escola pública, que foi a única escola que deu apoio a ele, mesmo com todas as dificuldades que existem na escola pública, porque a dificuldade não é só na pública, na municipal, na federal, é em todas. A gente não encontra a particular, é muito difícil. Então, tem que ter mais, como a Nata falou aqui. Não precisa muito, vamos para o Palácio Guanabara. O Palácio Guanabara é escada. Sim. Não, eu participei do primeiro seminário de acessibilidade e inclusão nas escolas particulares no Palácio Guanabara, e eu levei o Antônio. Ninguém do sindicato das escolas particulares apareceu. Ninguém. E o Antônio teve que ir por trás, porque era escada no Palácio Guanabara. Além do sindicato não ir, que era o momento dele reivindicar, já que ele fala que não tem condições, e eu te falo que tem condições sim. A escola da minha filha, o ticket médio é de 400 a 500 reais. São 38 autistas e tem 38 mediadores. Então, é possível mediador sim. Com certeza. Não, e você vê, né, a gente saindo da escola agora, indo para a rua, a gente começa a ver aqui perto de casa, né, eu moro aqui não sei se você conhece a Ilha da Gigoia. Então, sim, conheço. Então, aqui, você pega aqui, você atravessa, pega o barco aqui, eu estou lá na rua, né, você ali no metrô, né, e o BRT não funciona há anos não funciona, né, e o governador aí dizendo que faz tudo. O governador, o prefeito, todo mundo dizendo que faz tudo, não faz nada. E a esposa dele é super engajada na causa, né? São as falácias, né, que a gente vê no dia a dia. Então, são coisas que a gente tem que botar para fora, tem que falar, tem que cobrar. É o que a gente fala, a importância da democracia representativa e participativa, que somos Sim. nós também fazendo parte dessa cobrança e atuando. A Marluce falando assim, tem muitas crianças autistas. Em Caxias, toda turma tem um. Tem colegas que tem 4 na turma, porque a escola está com muitos alunos nessas condições. Como eu disse, a Marluce é professora. A Marluce dá aula em Duque de Caxias. Né? Então, e ela sabe, ela passa isso na página. Ela vive a realidade. Né? Ela diz assim, se você conseguisse uma estatística dessa quantidade de crianças, você ia se surpreender. Né? O que acontece? A gente teria, né, o IBGE, né, o censo aí, para dar para a gente a quantidade de pessoas, PCDs, autistas, mas só 11% dos formulários perguntam. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente trabalha? Com chute? Isso é 11%. Então, o último que a gente teve, a última prévia, né, de quantos deficientes existem hoje na rede municipal matriculados, são 14 mil deficientes e mais 1.007 autistas. Isso 1.007 autistas, sendo no Brasil em torno uma estimativa de 2 milhões. Estimativa, que ninguém sabe certo. Isso foi uma pesquisa do Centro de Controle de Prevenção de Doenças. Então, como é que a gente vai fazer uma política pública sem saber ao certo? A gente vai passar por 10 anos para ter o próximo censo, ou seja, quase 3 mandatos, e a gente não sabe a realidade. A gente não sabe. É complicado. Aqui o Alexandre, né, Pantaleão, o nosso problema não é orçamento, realmente não, Alexandre. Não. Já falei aqui, mas gestão. O atual governo federal utilizou, em janeiro, mais de 53% do PIB para amortizar a dívida pública. Uma dívida que, se fizer auditoria, não existe. É só chamar
a nossa querida Fatorelli, né? A Fatorelli vai explicar a dívida pública o governo é autossuficiente, né? Com certeza. Então, já convidamos a Fatorelli, inclusive, Pantanhão, para falar sobre dívida pública aqui. O Ladislau Dalboa já veio aqui falar sobre diversas coisas. Então, o EPC ele vem trazendo essas pautas para todo mundo, né? Não só eu, você está nos ouvindo agora, ou apenas nesse momento que você não pôde acompanhar ao vivo, né? Então, são assuntos diversos, por isso nosso conversa com a EPC é uma diversidade de informações. Aqui é Nonato, os professores tinham que ser capacitados no aspecto PSD, mas parece que isso não é importante para os parlamentares. Ariel, o que você tem a dizer sobre isso? Vamos lá, mais porradinha nos parlamentares. Ariel, eu gosto de ir pegando fogo. Ariel, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Claro. Tá um bum aqui. A gente consegue mais 15 minutinhos seus? Vamos lá, você que vai me falar quanto tempo você consegue. Vamos lá. Nonata, né? Nonata, não é importante para os parlamentares, eu vou te explicar o porquê, foi o que eu falei. A pauta deles de acessibilidade e inclusão dura 45 dias. Depois, todo mundo não precisa de mais nada, o assunto morre, ele bota a poeira debaixo do tapete, aí daqui a 4 anos ele tira essa poeira. Por isso que não convém falar, né? Eu ouvi de um candidato, de pessoas que trabalhavam com um candidato, que não vale nem a pena citar o nome, que, Ariel, você vai falar de doente mental, olha o capacitismo, tá? De doente mental, isso não dá voto, não. Eu falei, gente, vamos lavar bem a boca de vocês antes de falar isso, né? Mas o que os parlamentares precisam, Nonata, e eu falo que eu sou mulher o suficiente, bato no peito que eu sou chata, que eu vou dar voz para essas pessoas. E não adianta falar assim, meu gabinete é do povo, mandar a secretária atender e sair. Não. O meu vai ter rede social lá, meu perfil não vai ser trancado para não poder comentar, vai comentar, estou falando se eu entrar, né? E vai poder, Ariel, cadê o projeto? Ariel, eu quero ouvir, eu quero ajudar. Entendeu? Então, precisa de um parlamentar que bata no peito, que assuma aquela causa, não só 45 dias, 4 anos, e que entenda sobre o assunto. Não adianta vir um pai e não fazer nada, como aconteceu com o Romário. Sim. Que aí é muito fácil, né? Muito fácil a pessoa entrar, usa a pessoa, usa a filha, vem com aquela história, aquele drama, né? Faz aquela dramatização toda, ganha e abandona a Como sociedade. É que consegue, né? Usar a filha, né? Mas cada um com a sua cabeça, né? Olha só, já tá vindo aqui peixinho aqui, olha só, a Marmúcia. Gostei. Depois vejo com você de como pegar uns panfletos e deixar nas escolas. Coloca nos grupos. Obrigada, Marluce. Muito obrigada. Marluce, ela vai ter em Duque de Caxias. Não, a Marmúcia não mora em Duque de Caxias. Mas se você quiser, eu te passo o contato dela depois. Tá Sim, bom? se ela estiver até com vocês lá no McDonald's também, eu vou conhecer. Eu vou lá. Aqui é a Marmúcia mandando boa noite, Nonata linda. A Nonata, gosto das mulheres na política, principalmente as jovens, como você, que com 29 anos e muito desenrolado no que está abordando. Obrigada, Nonata. Eu acho que a gente precisa de uma renovação. É o que está precisando. Não adianta a gente não ter. Até convido você, a Marmúcia não está, ir para o Comitê de Mulheres do EPC. É no WhatsApp, vocês vão conversar lá, bater papo. Você pode se divulgar, fique à vontade, você como candidato. Os candidatos podem se divulgar no Instituto. Qualquer partido, a gente não tem partido. Então, fiquem à vontade, tá bom? E ótimo. O Alexandre também que é candidato. O Alexandre tem diversos comitês, né? São comitês geral, temos comitês de pessoa com deficiência, gênero, igualdade racial, meio ambiente, educação e cultura, é muita coisa. São diversos, religião, diversos comitês. Né? Eu vou entrar em vários, então. O Alexandre, é mais do que urgente colocar na ordem do dia essa discussão, que há política pública. Com certeza, Alexandre, sim. Muito. Eu que trabalho, Alexandre, com a parte de projetos, eu acho que tem muito projeto bom para ser colocado. O problema é o candidato. Nós, técnicos, sofremos, que a gente chega no candidato e, não, depois a gente vê isso. Eu tenho um candidato aqui, vou falar um candidato, que eu falei com ele. Vou falar, o senhor Otávio Leite. Eu falei com o Otávio Leite sobre um projeto, ele não implementou na área de empreendedorismo. Eu não estou falando que é um mau parlamentar, não. Pelo contrário, é muito bom. Mas ele não deu atenção. E ele, na última eleição, ele perdeu por 100 e poucos votos. Ou seja, se ele tivesse emplacado o projeto que eu falei para ele,
E eu falei assim, eu dei uma dica, eu não queria ganhar dinheiro nem nada, né? Porque quando é para ganhar dinheiro, eu vou, dou uma ideia, me contrato, tá coisa. Mas nesse não, como eu estava falando, a gente tem até uma grande um carinho por ele, eu falei, ele não implementou, perdeu. Então, quem não faz, né, perde a oportunidade. Aqui o Pantaleão, né? Parabéns, Ariel, precisamos criar um orçamento exclusivo para o cuidado das crianças especiais e ser política de Estado e não de governo. Isso é importante também, Pantaleão. Obrigada, Pantaleão. Aqui é Marmúcia. Em escolas públicas faltam muitos mediadores. Tem um aluno que não está frequentando por falta de mediador. Olha a problemática. Ele é muito agitado. Não está indo. Sou de Caxias, faltam muitos mediadores lá. Então, infelizmente, Marluce, desculpa te cortar, Carlos. Infelizmente, Marluce, não é só nas escolas públicas. Tem escola particular que também não dá. E é direito, é lei. Tem escola particular que quando dá cobra do responsável. E não é falta de profissional, não, tá? Tem muito profissional querendo trabalhar. Só que parece que eles esquecem. E Marmúcia, Ariel, Pantaleão, a partir do ano que vem, o Instituto vai estar com muita ação civil pública, tá? Cobrando essas coisas. Esse ano não, porque é um ano de eleição, é um ano muito complexo, até porque é muita atividade do Instituto, mas a partir do ano que vem, a gente está conversando aqui na nossa equipe, a gente vai estar com ações civis, né? Cobrando uma coisa, cobrando outra, porque está chegando muita demanda para nós. Tipo, né? Uma patrulha, né? Vai ser uma patrulha, vai ser isso. Aqui a liderança imóvel estarei lá, creio que seja no MEC Dia. Né? A liderança deve ser no MEC Dia feliz. Aqui o Diego. Quantas ideias boas. Parabéns, Ariel. Obrigada. Estarei lá junto com vocês. Eu quero ver vocês no MEC Dia. Ó, que eu falo aqui, hein? Pessoal, falou no dia 28, não está lá? Peraí que eu vou anotar o nome de cada um aqui que está falando. E domingo vai ter inclusive uma entrevista, né, especial falando sobre a importância do voluntariado. Vai estar, inclusive, a Nonata, personal ré, que é a embaixadora, e também a Madu, que é de Portugal. Ela, há 5 anos atrás, ela participou, sempre participava do MEC Dia, e lá em Portugal também ela faz ações. Ela divulga. Ela é artista, ela é cantora, 16 anos ela tem. A Nonata também, eu estarei lá. A Nonata, lembrando que a Casa Ronald não é do McDonald's, pessoal, isso é importante saber. Muito importante. Muita gente fala assim, não vou ajudar porque é do McDonald's. Pessoal, e se fosse também? E a pergunta é, e se fosse? É uma causa. É uma causa... Muito bonita. Muito bonita, né? Então, quem não está podendo, na Pedro Guedes, né, no Maracanã, mas não está podendo visitar agora por causa da pandemia, mas podem ajudar de diversas formas. Então... é importantíssimo. Essa entrevista vai acontecer no dia 21, uma entrevista especial, no domingo, 9 horas da noite. O Wellington Dantas. Boa noite. Por que o Romário partiu para essa área de crianças especiais? Foi porque nosso pai maior colocou na família dele a filha especial? Foi, Wellington. Foi isso. Né? Ele usou, infelizmente, a síndrome de Down. A síndrome de Down, né? Em relação a ter a filha, ok, e seria uma boa causa para ele partir para isso, mas trabalhar Sim. Em cima da causa, não enrolar. Né? Porque o Romário é daquele tipo, né? Lembra daquele papo, treinar para quê? Então, eu acho que é a mesma coisa. Governar para quê? Se eu vou ter votos, se eu vou ter um dinheiro em um comitê. Aquilo dali é um dos comitês, né? Porque vão ter outros, né? Aqui a Marmúcia, né, convoca o CEP, né? O CEP também é uma boa articulação. É importante, eu vou te dar um contato de um candidato também que é muito articulado do corpo de docente do CEP. Vocês podem tocar ideias, porque pessoal, o candidato hoje é disputa, depois amanhã é união, e também agora também é união. De partido, são pautas, bandeiras. Inclusive estou em database. O CEP está brigando por mediadores também lá. Tá? A Marlúcia está falando. O Diego. Ariel, o que você poderia falar sobre a falta de acessibilidade nos ônibus da cidade? Eita! Vamos lá. Eu acho que eu não tenho nem o que falar, né? Porque não tem acessibilidade. Já começa por aí. Acho que a gente está cansado de ver elevador quebrado de ônibus. Isso a gente fala de cadeirante, tá? É pessoa com mobilidade reduzida, aquele degrau gigantesco. Não tem lógica, não tem cabimento. Aí você tem que pedir para alguém ajudar. Olha que absurdo. Para alguém ajudar. Se me ajuda aqui, então você tem que depender da boa vontade
do ônibus passar, que as linhas estão reduzidas. Você depende da boa vontade de uma pessoa te ajudar a te colocar no ônibus. Do É motorista humilhante. também no dia. Sim, o motorista. Isso. Porque eu já vi muito motorista sair lá da frente e ir lá atrás. E muitos vão Parar com com muita uma boa família. vontade, né? Com muita boa vontade. E outros não. Parar. Tem outros que nem param. Vamos ver. Parar, tentar botar o elevador para funcionar, não consegue. Fulano e grita, aqui, ó, ajuda aqui. Aí vai lá e bota. Não tem acessibilidade nos ônibus. Na verdade, a acessibilidade é uma palavra muito bonita, né? Mas a gente conta nos dedos aonde realmente tem. Eu acho importante isso, né? Inclusive, a gente tem recebido muita demanda da área da freguesia, Taquara, que ônibus estão parando 8 horas da noite, né? Você vê, 20 horas, ou seja, são 24 já não tem mais ônibus para alguns locais, Não tem. como lá para Vargem Grande, Recreio, alguns locais não tem mais ônibus, é um absurdo. Então, a gente vai ano que vem cobrar e cobrar pesadíssimo, Tem uma né? pessoa que faz uma patrulha também, questão porque é o Alessandro, né? O Alessandro Montano. Tem uma ótima pessoa depois eu vou passar o contato dele para você. E a gente está ajudando até ele nessa patrulha, onde a gente vê lugares. Vamos ali na Salvador Allende. Salvador Allende, onde tem a ciclovia, tem um poste no meio da rua. Como é que passa um cadeirante? Né? Não Sem tem condições. lógica, né? Sem condições. Ali também na área de Vargem Grande, né? Também é muito complexo. É Sim. muito complexo. E a gente já faz algumas coisas, a gente participa do Conselho Comunitário de Segurança, a gente cobra essas questões também, ligadas não só à segurança, mas à segurança das pessoas com deficiência, do 31º CCS, né? Então, eu sempre vou às reuniões, porque é importante essa participação, pessoal. Cansa, mas eu particularmente, eu gosto muito. Estou sempre em reunião, muita coisa, mas eu não, já falei, não tenho pretensão a ser candidato, sou técnico. Mas o trabalho no Instituto é muita coisa que a gente tem, é muita É aquele cansaço feliz, né? feliz. Porque hoje mesmo foi reunião aqui, acolá, né? Sair de casa, reunião com um, com o outro, reunião online, enfim. E tem um programa, e depois, ainda aqui, depois ainda vai fazer alguma coisa, e por aí vai pensar ideias que vêm, contatos, enfim, é muita coisa. Aqui, a Marlúcia, também gostei muito, Ariel. Pode contar comigo. Então, já Obrigada, Malúcia. então, aqui a Nonata. Ariel, esse tema me interessa muito, gosto de ajudar. Mas é muito burocrático, mesmo sendo voluntário. É. O ajudar também, né? Isso eu acho que é uma via de mão dupla. A gente também e por isso que é importante essa questão da inclusão. A pessoa primeiro tem um problema das deficiências, o outro lado também que não tem deficiência, ou tem, ele tem que começar a ajudar o próximo. É por Sim. isso que a gente tem que começar a ajudar, a gente tem que pegar e fazer o quê? Fazer com que essa pessoa que tem deficiência compartilhe as experiências dela. Uma vez eu compartilhei numa casa na Tijuca, e uma pessoa, uma garota, já com seus 20 e poucos anos, professora de inglês, inclusive, ali ela falou que ela tinha vergonha, muita vergonha de falar que era pessoa com epilepsia. E até nomenclatura, né? Que não é epilético, a gente não chama de epilético, é pessoa com epilepsia, porque você pode ofender pessoas falando assim, você é um epilético. Então, até isso a gente tem que informar, é muita informação, gente. E a gente tem que compartilhar. O Instituto está aqui para isso, para ajudar vocês, e vocês também fazerem também essa parte, que é muito importante. E também eu vou te dar um contato de uma pessoa lá de São Paulo, o Dr. Lee. Ele é um papa das epilepsias. Ele é embaixador, para ter ideia, ele é embaixador da OMS no Brasil em relação à epilepsia. Ele é candidato também por Campinas. Candidato a deputado por Campinas. Então, depois vocês podem tocar, porque são projetos, o doutor conhece muito, ele tinha amigo pessoal, né? Tem o Papo da Epilepsia no Brasil. Mas, enfim. A gente pode até fazer uma live para divulgar mais, né? Porque a gente fala, mas são assuntos pouco divulgados. Todo mundo sabe o que é, mas não sabe como agir. Como seu primo, você deu um exemplo do seu primo, né? Sim. E a gente vai fazer muita coisa. A gente vai divulgar, não sei se já não foi divulgado, não, mas vai ser divulgado um garoto, o Fábio. Para ter ideia, esse garoto, o Ariel, a dificuldade que ele tem, ele não fala, ele não anda, ele conversa comigo, e muito, e conversa digitando com os pés. Nossa. Eu fui visitar ele, ele tecla com o dedo, entendeu?
ele pega e vai e manda ver. Eu fui visitá-lo, né? Aí chegou, eu conheci a história dele, eu fiz questão de visitá-lo. E ele fez um livro, né? Fez um livro e faz entrevista também, entendeu? E é Ó, jornalista. Fez faculdade, se é formou, isso que eu falo, é força de vontade, né? é Tanta força, gente que podia estar aí fazendo e não faz, e e a abraça a força causa. dele, E não é pois é, diferente do Ganime dizer que não estou nem aí para isso, porque tá tudo a realidade certo. é tudo bom, tudo Eu vou certo. agora dar um exemplo que o Pantaleão vai me entender. Eu quero que o Ganime consiga passar com a cadeira de rodas dele na rua, nas ruas da Brisa, em Guaratiba. Depois eu converso com ele. Primeiro tem que passar por aqui. Mas é isso. Então, acho que já chegamos aqui, já estouramos, pô, certinho os 15 minutos, mas vamos lá. Então, fala um pouco agora você, se apresente, fique à vontade para se apresentar. Você já viu aí a Marrone se encantou, Nonato e outras pessoas se encantaram, e aí a gente vai divulgar também, fica no nosso canal do YouTube, mas fala um pouquinho mais de você agora. Sim, vou falar, mas antes eu queria deixar um recado que eu acho que é muito importante. Quando a gente fala que a gente precisa saber o diagnóstico, que a gente precisa laudar, não é para a gente rotular a criança, o adulto ou o adolescente. A gente precisa laudar para as pessoas saberem os seus benefícios, como loas. Para as pessoas saberem qual tipo de tratamento, quais são os seus direitos. Não é para rotular a pessoa. A gente quer dar o laudo para a pessoa saber como agir daqui para frente, tá? Agora eu vou me apresentar, como ele falou, sou Ariel Martins, tenho 29 anos, mãe, casada, real militante da inclusão social, sou terapeuta complementar integrativa. Muita gente vai perguntar o que é isso, né? Que muita gente não conhece, que eu acho que é uma profissão muito até pouco divulgada. A terapeuta complementar, ela já fala por si só, né? Eu complemento o trabalho de outros profissionais. O integrativo, que é junção do conjunto, né, de práticas e técnicas com foco nos cuidados com a saúde. A gente não trata do problema, né, da doença, do transtorno. A gente cuida do paciente ao todo, do corpo ao todo. Então, assim, já é uma prática que está há anos no SUS, liberado pelo SUS, mas poucas clínicas da família têm terapeutas complementares integrativos e já foi comprovado que ajuda e muito em todos os tratamentos. A gente acabou de passar por uma pandemia, todas as pessoas com Covid que perderam o olfato vieram procurar a gente, principalmente com transtornos. A gente cuida de tudo, 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 tudo. E eu tô nessa jornada aí para realmente levar a voz de quem precisa. Muita gente costuma até falar, eu fui num podcast que eles falam, é a voz dos invisíveis, eles são os invisíveis. E realmente são, né? E realmente são. Então, assim, eu bato no peito e falo, eu vou fazer, eu não estou só falando para ganhar o voto, que se for mentira minha, que possam me cobrar mais à frente. E foi o que eu falei, vou repetir, eu não sou política, não tinha pretensão de ser política, eu estou na política para fazer meu projeto acontecer, eu espero muito que aconteça. Então, eu peço o voto para a gente levar esse projeto adiante, Então, se para pede ter no uma... voto, qual o número, né? Com 1406, ó, vou tirar daqui, vou ficar botando perto da tela. 1406, um número, tá bom? Tá vendo? Tá, agora tá. 1406 para deputada federal. A gente precisa de ter alguém representando a gente precisa renovar aquela bancada. Tá, a bancada tá um pouco extremista demais. Eu acho que a política hoje está muito extremista, né? A gente precisa renovar. Não vou falar que a gente precisa de mulheres, só de mulheres, a gente precisa de homens também para renovar e com projetos bons. E a gente tem muitas pessoas com projetos bons, não só no federal como no estadual. A gente tem candidato aí falando, que é o Pantaleão, que tem ótimos projetos também. E a gente precisa se unir para conseguir levar o nosso projeto adiante. E quando eu falo que a gente precisa se unir, é votando nos candidatos que realmente levantam essa causa. Então, para quem quiser, gostou do meu projeto, Ariel, gostei do seu projeto, quero levar esse projeto adiante, me chama, meu Instagram está aqui agora na tela, me chamem lá no direct, posso não conseguir responder na hora, mas eu vou responder depois.
A minha campanha não tem patrocínio, não tem padrinho político, eu estou indo na garra, com suor, com boa vontade, do Marcel, que é meu marido na mídia social, do meu pai perturbando os amigos dele. E aí, gente, vocês conhecem a Ariel? Ó, a Ariel cresceu, a Ariel tá adulta. Tem minha mãe, que é tímida, mas ali aos pouquinhos ela botou a foto no Instagram dela, ela foi mudando. Então, assim, é uma campanha de família, sem muito recurso financeiro, sem quase nada de recurso financeiro, onde a praguinha foi feita com o dinheiro do nosso trabalho, o santinho que a gente está distribuindo, e é isso, eu falo que de grão em grão a gente vai conseguir ganhar. Então, gente, 1406 para deputada federal, quem puder ajudar, eu agradeço muito. E tá aí, estou à disposição para tirar qualquer dúvida, para até participar com vocês de outra live, para participar com qualquer pessoa que chegue, Ariel, gostei, vamos conversar? Vamos, eu estou à disposição. Ok, Ariel. E aqui o Diego também fecha falando, já tem meu voto, precisamos de pessoas como você na política. Obrigada, É Diego. isso, Ariel, a política é isso, a política, ela não... Às vezes, na política, aprende que a vitória é uma derrota e a derrota é uma vitória, então a gente pode sair de uma derrota vitorioso, assim como pode sair de uma vitória perdedor. Né? Então, acho que torço pelo seu projeto, estamos aí, o Instituto está aqui também para poder conversar, para poder orientar pessoas que a gente conheça. Eu acho que é um projeto nobre, uma causa nobre, né? Assim como diversas outras causas. Tem um Instituto que quer conhecer mais, fique à vontade. Né? E dia 27, né, Bando? Dia 27, pessoal, dia do Mac Dia Feliz. Então, estaremos no McDonald's, na Ayrton Senna, em frente ao Via Parque, muito fácil chegar ali. E não pode, eu moro longe, não importa, qualquer McDonald's você consumindo. Lembrando, pessoal, o Big Mac, hein? Porque os outros lanches não contam. Tem que ser o Big Mac. Né? Então, façam isso, né? Faça por amor, dedicação. E desejo a você, Ariel, sucesso na sua empreitada, Obrigada. Sucesso na sua campanha, assim como o Pantaleão também, que está aqui, todos os outros candidatos. Vamos fazer uma política limpa, um debate do bem. Então, domingo, não se esqueça da nossa entrevista aqui, falando sobre voluntariado, acho que é importante participar. Fique à vontade. E é isso, a gente quer isso, o Instituto quer isso. Venha conhecer o comitê Pessoa com Deficiência. Nós participamos, para ter uma ideia, nós participamos da Feira Universo da Inclusão, que aconteceu, não sei se você lembra, na Barra, no Parque Olímpico. Sim. Nós tivemos um stand lá. Né? Então... Enfim, eu não consegui. Eu estava doente. O Instituto teve um stand lá, falando, inclusive, sobre diversas coisas, e até o canabidiol. Né? Então, eu sou muito a favor. Legal. Então, venha conhecer. E, pós-eleições, está convidado para falar sobre o seu livro. Convide seu amigo aí para falar também, o Marcos, né? O professor. Não, peraí, vamos lá. O Marcos era o rapaz que estava falando que ia estar no McDonald's. O meu amigo que me inspirou é o Fernandinho, que com certeza está vendo, que a gente mandou o link. O Antônio, ele não está vendo, porque ele agora está passando por uma operação, nesse exato momento ele está sendo operado, que é o professor de inglês. Mas com certeza ele vai amar aceitar, porque ele quer levar adiante, ele quer ser... Ele é multiatleta também, é bom frisar isso. Ele quer provar que todo mundo pode. Se ele pode, por que eu não posso? Ele faz muito mais coisas do que eu, gente. Eu sou super sedentária. Então, convide ele, porque vai ser importante a participação dele. Tivemos aqui também nadadores, né? Paralímpicos, ganhadores de medalha de ouro, enfim, aqui conosco. O Alessandro também montando, que ele foi ex-soldado americano e ele acabou levando um tiro, por isso que ele está numa cadeira de rodas. Professor de educação física adaptado e paralímpico de jiu-jitsu. Legal, então convide todos. Pessoal, e que você que esteve aqui conosco agora, eu estava podendo só assistir agora, falamos hoje sobre inclusão e acessibilidade. Recebemos ela, Ariel Martins, 29 anos, terapeuta complementar integrativa, graduando em TEA, transtorno do espectro autismo, realiza trabalho social há 9 anos e atendimento, candidato a deputada federal pelo Rio de Janeiro. Então, aí, né? Obrigado, agradecer mais uma vez a você, Nada, Ariel. eu que agradeço. E mais um minutinho para abrir seu peixe. Um grande abraço, suas considerações finais aí. Primeiro, eu quero muito agradecer por esse espaço.
Muito obrigada, estou super honrada, tá? Agradecer ao Pantaleão também, que se não fosse ele, eu não estava aqui hoje, né? Que ele que falou, Ariel, vai lá, conhece eles, você vai amar, eles vão te amar. Muito obrigada a ele. Gente, é isso, conto com vocês. Dia 2 de outubro. Eu sei que falar de política é chato hoje em dia. A gente já, o pessoal já fala, política. E aí, tô aí, pedindo um voto sincero para trabalhar essa causa linda. E eu não vou ficar só nisso, gente. Eu prometo para vocês que lá dentro as coisas são mais fáceis, mais projetos. Me mandem. Ariel, olha, tem uma ideia aqui, não é sobre autismo, mas é sobre educação. Que no caso é a Marluce, né? Que é professora. Então é E isso, está gente. aqui, tá te dando aqui um obrigado, boa sorte, Ariel. Ah, O Marco obrigada, Leite Marluce. também, já tem o meu da família. E me Obrigada, agradecendo aqui, gente. parabéns, Carlos, parabéns a você, Marcos, e a você, todos que estão aqui no Conversa QBC. E não se esqueça de escrever, porque quando a gente pede assim, as pessoas, não, é chato, mas é importante, porque o algoritmo Super. do YouTube leva essa informação a mais pessoas, por isso é muito importante a inscrição no canal. Ajuda o canal e acaba ajudando também muitas pessoas que essa informação chega. E aqui o Pantaleão agradecendo, obrigado, EBC, obrigado a você, Pantaleão. Sucesso também na campanha e vamos fazer uma campanha de paz. Vamos, gente, sigam o meu Instagram, entrem lá, conheçam, a gente posta quase que diariamente, explicando as características. Vocês vão conhecer mais um pouquinho do meu trabalho. Ele é o Martins Oficial, como já está ali na tela. E mais uma vez, Carlos, muito obrigada, IAPC. Estou muito honrada. Ok, obrigado a todos, obrigado a você, Ariel, obrigado a toda a equipe do EPC também, que está sempre aí na luta, correria para lá, para cá, bastante gente Ele tá beijo, trabalhando. mandando beijo para Mel, eu vou mandar beijo para o Hermes. Ele tá mandando beijo para minha filha, Então, eu mando beijo para dele. manda um beijão para sua filha, para o seu esposo, sua família toda. E, pessoal, Obrigada, lembrando Carlos. que não tem mais debates em EPC. Os políticos estão na correria. Aliás, vai ter um debate de senadores, hein? 2 senadores vão debater aqui. Então, estão vindo agora governadores de outros estados, da Bahia, Piauí, Minas, estão vindo candidatos a governador e a senador de outros estados. Então, tem muita gente aí. E fora isso, a gente tem tempo ainda para falar sobre voluntariado, para falar sobre... Vai ter um escritor que vai dar entrevista, então, é múltiplo. Estou vendo que outubro estão querendo botar minha agenda quase todo dia, mas eu não posso. Mas estão querendo me jogar para quase todo dia. Mas é isso. Continue seguindo o Conversa QBC. E lembrando, amanhã, realmente, amanhã tem agenda extra. Também lembrando aqui. Amanhã vai ter uma entrevista aqui com um bombeiro falando sobre a profissão de bombeiro civil, né? A importância, para que serve, o que é. Então, amanhã, aguardo vocês em mais um Conversa QBC. Domingo também e segunda também. Olha só a pique que eu tô. Então é isso, pessoal. Ó, Grande tá na relação. Tá igual candidato. É nessa. Um abraço, obrigado, Ariel. Tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Obrigada.